começando mais um programa do quadro Conhecendo Marajó. E hoje nós estamos aqui no Pacoval, no Ateliê Arte Mangue Marajó, para conhecer mais um pouco sobre a cerâmica marajoara. Nós estamos aqui com o Ronaldo Guedes, que é artesão, e ele vai nos falar um pouco mais sobre essa arte que ele pratica há tantos anos. Olá, Ronaldo. Qual foi o seu primeiro contato com essa arte? Então, meu primeiro contato com a cerâmica surgiu, na verdade, da inquietação de ver uma cerâmica ancestral tão bem conhecida, tanto aqui no município quanto no mundo inteiro, e pouco explorada, digamos assim, porque eu comecei o trabalho com madeira, com trabalho rudimentar, com semente, raízes, e nesse período eu comecei a me interessar pela cerâmica. E comecei a pesquisar, descobrir esse universo todo que está por trás da técnica, e aí eu fui desenvolvendo o trabalho, né, com pesquisa, e até hoje estou aí desenvolvendo essa pesquisa, os experimentos, desenvolvendo a atividade. Quem foi a pessoa que lhe ensinou, que lhe deu o pontapé para você começar a praticar? Na verdade, como eu falei, eu fui desenvolvendo com pesquisa. Assim, eu lembro de ter participado de uma oficina que ofereceu de forno, que foi uma semana, e aprendi a construir forno com o Levi Cardoso, que é um filho de um grande mestre, uma grande referência da cerâmica marajoara, que é o mestre Cardoso, que foi um grande pesquisador da cerâmica, fazia réplicas, etc. Então, tive essa referência do Levi, né, que era filho dele, que é artesão ceramista também, mas digamos assim que foi coisas assim bem de pouco tempo. O resto do tempo foi com experimentos mesmo, foi o interesse mesmo de aprender, de desenvolver, de fomentar a atividade, e aí fui desenvolvendo, fui errando bastante, né, e, com queima, e até hoje eu considero que a gente ainda está num grande processo de aprendizagem, de aprimoramento, né. O ideal mesmo é que o que está por trás das técnicas, desses objetos, que é a relação fortíssima, um elo forte com a história do lugar, né? Então, eu costumo dizer que hoje a gente faz a cerâmica marajoara contemporânea. A gente está firmado com o pé na história, na cultura, porque a gente utiliza os pigmentos, a gente pesquisa os ícones, os desenhos, trabalha bastante a geometria, mas a gente também imprime a nossa arte, a gente imprime a nossa criatividade, a nossa marca. Então, a gente junta a atualidade e também valoriza a história. Há mais ou menos quantos anos você trabalha com esse ramo e o que você tem visto ao longo desses anos em relação aos jovens que vêm praticando essa arte? Então, eu desenvolvo trabalho com a cerâmica há aproximadamente uns 10 anos. Para mim foi um encontro com a história, comigo mesmo, com minhas origens, ter tido esse contato com a cerâmica, e percebi que havia grande necessidade de difundir, de fomentar essa atividade com os jovens, com a sociedade em geral. Eu acho que tem uma história muito grande por trás desse objeto, como eu volto a repetir, e a necessidade de fato, repassar esse conhecimento para outras pessoas. E aí foram surgindo, junto com o ateliê, a organização, junto com algumas pessoas, com a minha esposa, Silene, o professor Ailton e vários outros personagens aqui da comunidade, de organizar a comunidade com uma associação que hoje nós temos, e junto com o ateliê e a associação a gente ofereceu oficinas, efetuar parcerias aí com o município, com o estado, e através disso a gente foi oferecendo oficinas, e aí alguns jovens, algumas pessoas foram aprendendo e algumas se identificando e foram desenvolvendo o trabalho. Então hoje a gente percebe que já tem um grupo de ceramistas assim, aptos a produzir desde a coleta até a queima, então posso dizer que são ceramistas formados, e já foi um ganho para o município, né, porque com isso a gente torna mais presente essa arte, e também a gente, junto com isso, vem geração de renda, né, ocupação e renda. Existe uma faixa etária de idade para crianças ou adolescentes que queiram participar, ou não, ela é livre? Qualquer pessoa pode fazer? Ela é livre. Nós funcionamos num projeto em parceria com o CRAS aqui do município, que chamava Cidadão Curumim, que eram aulas técnicas para crianças e jovens. A ideia não era formar nesse período, não era formar mão de obra, artesãos para produzir com uma ideia de comércio,
mas é formar cidadão mesmo, porque na formação, na nossa formação, é super importante esse conhecimento da pré-história, da história da Ilha de Marajó, né? Então, com as técnicas, junto com as técnicas, a gente também ia transmitindo essa formação para a garotada, ajudando na formação, né? Que eu acho que junto com isso vem o entendimento do cidadão, de entender a sua história, e isso também traz consigo uma autoestima no desenvolvimento educacional das nossas crianças. Então, a gente eu trabalho com todas as faixas etárias. Aqui no ateliê eu recebo algumas escolas, assim, como a escola aqui do bairro, da Guimar, Dom Alonso, algumas escolas que vêm, traz os alunos, e aqui a gente ocorre uma aula à parte sobre cerâmica, sobre história, sobre nossas origens. Assim. Eu sempre tenho um prazer imenso de receber a escola, de poder contribuir nesse sentido aí com a formação das nossas crianças, dos nossos jovens. E agora nós acabamos de encerrar um projeto que funcionou também nessa sequência aí, em parceria com o Centro de Referência Social, que foi com jovens e adultos, para formar de fato uma turma, para produzir. Inclusive esses jovens estão se reunindo, estão produzindo, estão comercializando o produto. São vários ganhos, né, que nós temos com isso. Né? Além da renda, tem, como eu falei, esse aspecto histórico que é importantíssimo para a gente, que é uma ilha visitada por quase o mundo todo, e é importante que nós conheçamos um pouco mais sobre as nossas origens, sobre a história, para a gente poder falar com mais propriedade, para a gente se encontrar também. E assim como o seu bairro, ele vê essa atitude, esse projeto, eles dão apoio, eles reconhecem a importância? Então, a gente está nessa pisada, né, de mobilização. Talvez nem todas as pessoas entendam a importância, tenham esse mesmo olhar apurado que nós temos, né? Mas a gente continua nessa levada. A gente tem aí, além da cerâmica, várias outras linguagens, como a música, que é o carimbó, a capoeira. E a ideia mesmo é a cidadania. A cidadania é fazer com que essa onda ela possa se multiplicar, que gere uma onda de realmente as pessoas fazerem o bem, né, sem olhar quem, de poder, de fato, como indivíduo, contribuir com o lugar. Eu de fato, não sou a melhor pessoa para responder como é que a comunidade enxerga isso, né? Eu precisaria... mas as pessoas valorizam, as pessoas se sentem, de uma certa forma, orgulhosas de fazer parte, de ser herdeira dessa cultura, quando aqui a gente recebe pessoas que vêm conhecer a ilha e saem daqui levando essa referência. Quando a gente dá uma entrevista, quando a gente mostra o bairro do Pacoval, com isso a gente automaticamente eleva a autoestima das pessoas, né? Eu tenho certeza que não só as pessoas daqui, mas as pessoas daqui também que moram em outros locais, né, quando a gente vive essa experiência, e as pessoas ficam felizes, olha, eu vi tudo, meu Marajó. Então, eu acho que isso é uma somatória positiva para todo mundo, né? Porque a gente enfrenta muitas dificuldades, muitas desigualdades sociais. Eu acho que quando a gente consegue desenvolver, quando a gente consegue mostrar de fato que nós também somos um potencial, nós temos uma riqueza muito grande, nós somos um povo rico, eu acho que isso mexe com as pessoas também, isso acaba provocando nas pessoas mais apego, mais vontade de cuidar do seu lugar, mais vontade de zelar, de se valorizar também. Com certeza, uma arte muito bonita. E quais são os processos que envolvem essa arte? Você poderia nos explicar como funciona? Então, a cerâmica, primeiro momento é coleta do barro, né? Primeiro momento é saber onde tem uma boa argila, como coletar essa argila. Esse é o primeiro passo, né? Geralmente as oficinas que a gente oferece, a primeira etapa é essa, coletar o barro, saber onde coletar, né? Segundo, fazer a limpeza do barro, né? Fazer o processo de preparo da argila, e após a modelagem. Então existem várias formas de modelagem. Essa que eu estou fazendo aqui é uma delas, que é o torno. Apesar de que o torno já foi uma invenção, uma invenção europeia, eu acho. Até hoje eu não pesquisei qual é a origem do torno, mas eu sei que ele é bem antigo também. Acho que lá
pelo Oriente Médio, pela Europa, já se falava do torno há muito tempo. Mas a cerâmica o processo de produção da cerâmica é muito mais antigo. Aqui no Marajó a gente tem mais ou menos uma datação de ocupação humana e uma relação do barro com as pessoas de aproximadamente 3.400 anos, mas existem povos e cerâmicas em lugares mais antigos, né? Então, esse é a primeira etapa de produção, que é o torno, e o acordelamento, que é a forma de rolinho. A gente vai fazendo tipo umas cordas, uns pavios, e vai sobrepondo e vai modelando. Essa eu acredito que é uma das formas mais primitivas de produzir cerâmica, que a gente utiliza até hoje. A gente usa muito essa técnica. O torno, mais eu que domino aqui no ateliê, mas o resto da equipe, todo mundo desenvolve essas técnicas de placa, de rolinho. E aí, após esse trabalho de produção, de modelagem do vaso, a gente vai para uma outra etapa que eu considero que é a mais importante do trabalho, que é o pigmento, que são essas pedras aqui, que estão aqui, esses pigmentos que servem para a gente fazer as nossas tintas, as nossas cores. O caulim, que é a tabatinga, o óxido de ferro, que dá a tinta vermelha, a tinta branca. E essas aqui já estão maceradas aqui nos vidros para misturar com água e posteriormente fazer a pintura da peça. Essa é uma etapa. Depois a gente vai fazer um polimento, que é para dar um brilho na peça, e depois os desenhos geométricos, que é o mais característico da cerâmica marajoara. A gente olha e diz: essa aqui é uma cerâmica marajoara, por conta dos desenhos, né, que está muito bem representado nesse vaso, nas peças que a gente tem aqui no ateliê. Então essa técnica é uma outra técnica. Então a gente estuda esses padrões, essas figuras aqui, ó, geométricas, triângulo, uma espiral, né, essa figura das serpentes, enfim, são formas que a gente estuda das peças originais, das peças que foram catalogadas, como o padre Giovanni Gallo, que desenvolveu o trabalho aqui na ilha de Marajó, né, produziu alguns catálogos que ele fez para justamente dar sustentação para a produção da cerâmica. E fora as peças originais também que a gente possui e as pesquisas que a gente faz. Então esse material a gente utiliza como ferramenta para a gente desenvolver essa técnica. Esse trabalho é feito à mão livre, né? A gente pinta toda a peça e depois a gente vai raspando uma parte da tinta e vai produzindo todo o desenho. Depois desse trabalho de desenho é que a gente leva para o forno. A última etapa, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos ver se a gente consegue. Essas peças que estão aqui, elas ainda não foram para o forno ainda. Elas ainda vão para o forno, mas ó, se vocês observarem, elas já foram feitos desenhos, já foram ricamente desenhados, decorados, porém não foram queimados. Então a última etapa é a queima, e aí queimou, a peça está pronta. Então, eis aí a cerâmica marajoara, né? Então tem algumas referências, alguns padrões que a gente mantém por uma questão de identidade, por uma questão de cultura, de firmamento de um território de cultura e a criatividade que a gente impõe. Então, essa é o trabalho do ateliê Artimangue Marajó. Ronaldo, muito obrigado. Nós agradecemos por ter se disponibilizado e com toda a boa vontade de ter mostrado essa cultura que é tão maravilhosa e muito bonita. Agora vamos ver na prática como funciona mais ou menos uma etapa desse processo. Num esboço Eldorado, obra-prima Marajó, terra de lendas e sonhos, vaquejada e carimbó. Num esboço Eldorado, obra-prima Marajó, terra de lendas e sonhos, vaquejada e carimbó. Terra de lendas e sonhos, vaquejada e carimbó. Navega com Nazaré, num barquinho de São Pedro que foi feito por José. Aqui São Sebastião navega com Nazaré, num barquinho de São Pedro que foi feito por José. Num barquinho de São Pedro que foi feito por José.
clarão no matapi, belas nuvens de guarais, sobre rios de encantamento, voam alto em alto mar, da campina ao firmamento, voam alto em alto mar, da campina ao firmamento.